E vamos nessa, vamos começar com o programa já, porque ontem à noite o Palmeiras ele soltou uma nota, né? Teve toda a polêmica do jogo contra o Remo, né? Aquele gol anulado do Bruno Fux, muita gente acha que foi bem anulado, outros acham que não. E aí o Palmeiras soltou essa nota ontem, resumindo, né? Falando que se reuniu com representantes da arbitragem, né? Da comissão da arbitragem da CBF, né? E aí no meio ele diz aqui, né? O Palmeiras diz que essa comissão reconheceu o erro, né? Diz que o gol do Fux não era para ter sido anulado, porque foi uma mão ali... Tá ali, ó, reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do... Primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. O Arx já viu. Reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux nos acréscimos e tal. Aí fala, né, da credibilidade, diz que não pediu punição aos envolvidos, né, nem ao juiz e nem ao VAR. Aí aqui no fim ele cita, o Palmeiras cita o Ramon Abate-Abel, né, que eu achei totalmente desnecessário citar, né, por conta do lance do ano passado do jogo do São Paulo, enfim. Foi uma defesa do Ramon Abate-Abel que eu não entendi por que foi feito. Assim como eu não entendi que o STJD tem que se meter para punir árbitro. Nunca aconteceu isso também. Também, é verdade. Mas enfim, e aí tem essa nota. Só que o Loebelin, ele tem informação, né, Loebelin, de que não é bem assim, né? Não é nada assim. Não é nada assim, porque a CBF não reconheceu erro nenhum, né? Qual que é a informação? Bom, pelo contrário. Aliás, de primeira mão aqui no Esporte Sem Firula, tá? Ontem à noite a gente estava lá no Kings League, aí o Alex colocou no nosso grupo essa informação, que me pegou bem de surpresa, porque eu tinha informação totalmente diferente. Eu também tinha. Tá? Então, assim, a partir do momento que tem uma informação totalmente diferente e o Palmeiras solta uma nota que a comissão da arbitragem reconhece o erro, até para questão... Pode dizer que foi a CBF que reconheceu o erro? A comissão de arbitragem é a CBF. É a CBF. Tá. Então acontece, como era bastante tarde, eu deixei para entrar em contato hoje de manhã com o presidente da comissão da arbitragem da CBF, o Rodrigo Sintra. Mandei uma mensagem para ele às 8, olha, Emerson Leão ligando aqui, 8 horas da manhã, e até achei que liguei cedo, né, para ele responder, mas ele respondeu rapidamente. Falei, Rodrigo, eu estou boiando, nós conversamos domingo à noite, você me passou uma posição em relação aquele lance da comissão de arbitragem, e o Palmeiras está soltando uma nota que vocês reconheceram o erro. E ele falou, nada disso. Inclusive a CBF, tá? Você que é palmeirense, que acompanha a gente aí, a CBF deve soltar durante o dia uma nota oficial, já está no departamento de comunicação da CBF, e o Rodrigo me falou o seguinte, que na manhã, ontem, antes da reunião com os clubes, então não é que é uma reunião exclusiva por causa desse assunto, toda segunda-feira eu tenho uma reunião online com todos os clubes. A comissão de arbitragem se reuniu e discutiu especificamente o lance do gol do Flaco. Tá? É lógico que não é o único lance que eu tive da rodada e tal, mas aí alguns entendiam que aquela mão do Flaco era casual e alguns entendiam, inclusive ele, Rodrigo Sintra, que a mão do Flaco era sancionável, ok? Ficou decidido pela comissão de arbitragem que, como eu falei, até falei no grupo, até falei para o Alan, antigamente, na década de 90, a gente falava assim, na dúvida não marque, para você favorecer a jogada. Então ficou definido assim, acho que foi 3-2 entre eles lá, que lances assim que são extremamente, ele usou o seguinte termo, são extremamente interpretativos. O que é mão casual para mim pode não ser para o Alex, vice-versa, pode ser para o alemão, pode não ser para o Milton, para o Mickey e para o Portuga. Então essa foi a decisão. Quando eles vão para a reunião, informaram o Palmeiras o seguinte, devido à complexidade da interpretação do lance, tá? Sobre casualidade, intencionalidade, blá, 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 tá certo? Nós não iremos punir o árbitro, porque nós entendemos que o árbitro não está errado. Mas também não está errado aquele que acha que o gol é legal, pela complexidade da jogada. Tá? O que é casual, o que é intencional. Foi isso. A CBF, em nenhum momento, gente, reconheceu que houve um erro da arbitragem. Ela abriu a possibilidade de considerar corretas as duas decisões. Exatamente. Mesmo porque cada um interpreta como quer. E quando ele fala da complexidade da interpretação, que também é dose para mamute, né? Porque, pô, é o que a gente está falando aqui há quantos meses, alemão? Da interpretação, e aí cada um tem a sua. Mas, assim, ele estava bastante, eu vou usar o termo chateado, tá?
com a postagem do Palmeiras. Estava contrariado. Porque eu estou dizendo aqui palavras dele, tá? Não foi o que foi dito para o Palmeiras, não foi o que foi discutido na reunião. E quando você tem uma postagem dessa que do Palmeiras faz, o Palmeiras está dizendo publicamente que ele foi prejudicado. Teve um erro, né, meu? Se foi um erro, então foi prejudicado. Eu acho que pior que isso, Leibniz, é o Palmeiras falar, eu estou me baseando pelo texto, que a CBF reconheceu o erro. Bem lembrado. Então, assim, ou o Palmeiras mentiu, ou o Palmeiras não entendeu a explicação. Interpretou errado. Então a gente também não pode acusar o ser humano que estava representando o Palmeiras lá, que no caso era o Anderson Barros, de que ele está mentindo. Mas a gente pode colocar essa possibilidade. Lógico. Né? Eu acho que é a mais plausível, né? Então, que ele mentiu? Interpretado errado. Porque aí parece que... Eu acho que, para ficar bom para todo mundo, Eu acho que ele interpretou errado. Ô, Alex, eu sabe acho por quê? Porque aí isso, parece que a CBF mandou um ofício, um comunicado, pedindo desculpas, como houve já no caso do São Paulo com o Atlético Mineiro. Isso, o gol de um gol anulado. lá anulado. E aí a CBF admitiu o erro. Isso, ela caso, faz né? um pronunciamento, manda um ofício para desculpa. Me pareceu, lendo, que alguém tenha mandado um ofício, um pedido de desculpas formal. E não foi isso que aconteceu, pelo que vocês Não, e estão o que o falando. Alex falou, que eu acho que quando o Alex lê, bem quando o Alemão começou a falar do assunto, eu acho que o grande problema nesse texto do Palmeiras é isso que o Alex falou. A comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem. Eu acho que essa parte do primeiro parágrafo, que é uma parte que a gente precisa entender o que aconteceu. E é grave. É grave, lógico que é grave. Porque é uma informação equivocada pelo que o Loeblin está relatando da conversa que ele teve com o Sintra. Eu estou ansioso, honestamente. Eu estou ansioso por essa nota que a CBF deve divulgar durante o dia. Porque ele falou para mim, já está no Eu departamento... acho que vai por esse lado aí, de talvez o Palmeiras não tenha interpretado bem, mas nós não admitimos erro nenhum. Eu acho que nessa eu acho linha. que pode ser. Eu acho que seria até bom que fosse. Não, Pra eu também acho, para morrer o confusão, assunto. É porque não pode parecer, porque assim, quem é torcedor, tá? Vamos supor, eu não sou aqui comentarista, sou torcedor. Aí o cara olha isso daí, o que ele fala? Tá vendo? Roubaram o Palmeiras no final de semana! E os pontos, cadê? E os pontos, cadê? Tudo papo, entendeu? E não é isso que aconteceu, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E ninguém defende erro de arbitragem. Só que eu estou dizendo que não tem erro de arbitragem. Eu vou repetir o termo que eu odeio. Tem uma complexidade de interpretação. Que aí também, gente, não tem mais erro, não tem mais acerto. Aí você pode fazer o que você quiser. Inventar na sua cabeça. Deu isso aí do Palmeiras, hein? Esse arbitragem aí, ué. Você Tá pode louco? inventar. Até quando? Você pode até esgotar o assunto, né? Melhor que falar de nome de pessoa toda hora. Fala mal? Não, falar de nomes de pessoa. Que assunto é o trabalho. Assunto aqui é futebol, Milton, não é nome. Então, Não, mas assim. esse assunto tá louco. Não, mas é que tá. Já do falamos momento. 4 horas. É do momento e é uma novidade que a gente está trazendo para o público que ninguém está divulgando. E que a gente aqui do Sem Firula, por meio do Loeblin, está trazendo essa informação nova que a CBF ainda nem se pronunciou oficialmente, mas aqui está sendo antecipado que a CBF contraria essa nota oficial do Palmeiras, que a nota fala que a CBF reconheceu o erro, sendo que a CBF não reconheceu e explicou que é um lance complexo, que houve uma espécie de votação entre os membros da comissão de arbitragem. Nessa votação, que se chama colegiado, nessa votação entenderam que jogadas assim deveriam ser confirmadas a decisão de dar o gol, de seguir o lance. Né? Esse colegiado definiu que esse tipo de lance que aconteceu no jogo do Palmeiras era para ter sido marcado o gol. Mas que não pode punir se mas o que ato não se marcar. pode punir porque não é um erro crasso. Isso. Não é um erro grave. Isso, exatamente. É uma interpretação que esse colegiado da comissão de arbitragem entendeu. A maioria, se é colegiado e eles entenderam, e a gente sabe que tem gente que acha que foi falta, mas se ele fala que o colegiado entendeu que o gol deveria ter sido marcado, deveria ter sido legalizado, então a maioria da comissão de arbitragem interpretou que o lance foi legal. Mas não vão punir ninguém, porque é um lance difícil e passível de interpretação. Peraí, agora sim, ficou claro. Quero te dar parabéns, tá? Obrigado, Milton. E sabe o que é mais perigoso, falando sério, pro futuro? Nenhum time reclama da arbitragem quem foi. Ele reclama visando não ser prejudicado novamente no futuro. Se amanhã houver um erro, que pode haver, favorecendo o Palmeiras, vão ligar esse erro passado. Reclamou e agora Não, e sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Perigoso isso, Palmeiras Alex. e Jacuipense
Jacuipense. Isso. O Palmeiras já tem 3-0 de vantagem, vai jogar em Londrina. Se Der um pênalti mais ou menos? Se eu sou o Anderson Barros, eu até gostaria que isso acontecesse. O Anderson... Miguel Marques, Doutor e Silva. Doutor e Silva tá te ligando. Doutor e aí. Silva, Aí- importante. Então, se eu sou o Anderson Barros contra o Jacuipense e o Palmeiras tiver algum lance favorável a ele, eu vou na coletiva e falo, ó, não queremos isso. O barulho tem que ser proporcional. O Jacuipense isso. foi prejudicado hoje Isso, aqui. Alex, E o Palmeiras também não admite. Porque abre um precedente, Pô, Del, seria- mas seria amanhã, lindo isso. de amanhã disserem que estão favorecendo o Palmeiras por causa desse prejuízo. Porque isso é muito perigoso.